noite a todos. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Eu fui obrigado, está aqui a minha esposa, é a proprietária, né? E quando ela disse que nós criamos uma empresa que a gente atua em todo o território nacional, tem gente aqui para provar isso. O primeiro cliente do Acre está aqui, do DB. Nós atendemos aqui o Acre, então a gente está em todo o território nacional mesmo, né? Meu nome é Marcelo Ruiz, eu sou proprietário, sócio fundador do DB Diagnósticos do Brasil, uma de nossas empresas. No nosso guarda-chuva, no grupo econômico, nós temos 18 empresas, praticamente todas ligadas à área médica, área de saúde. O DB é a principal, nós temos algumas empresas de produção de insumo médico, hospitais dia, farmácias, algumas farmácias de manipulação, algumas coisas que fazem parte do hub do DB, do grupo econômico. Mas a principal é o que a gente vive, acorda, olha, vive por aquilo, é o DB. A gente pensa nisso a todo tempo. Então eu tive esse desafio aqui interno, porque já fui um cara da ciência, eu fiz minha pós-graduação na USP, tenho livros científicos escritos, livros da área de imunologia, tenho alguns trabalhos na Nature, que são raras as pessoas no Brasil que têm publicações na Nature, mas eu deixei de ser um cientista para ser um empresário, né? E como um cara da ciência, eu trouxe um monte de slide aqui para mostrar para você. Aí eu fui falar com os caras da tecnologia, eu falei, corta, isso aí não fala, que a tecnologia não fala. Então eu vou cortar tudo, só vou falar um pouco sobre o mercado, os desafios nas empresas, depois um desafio específico na área de diagnóstico. E depois a gente passa aqui por uma conversa que acho que o que importa mais é conversar com vocês e não eu falando aqui. Quando eu fui dar uma olhada sobre o mercado, eu olho muito o nosso mercado de diagnóstico, mas eu não tinha olhado o mercado em geral. E o Sebrae, ele diz o seguinte, que 50% das empresas, de todas as empresas que são abertas, fecham, 50%, fecham até o segundo ano de vida. Por alguns motivos, os principais. Aquela pessoa que perdeu o emprego e vai empreender. Ela usa aquele dinheirinho dela para empreender. Fadado a fechar. Aquele que não tem conhecimento da área que ele está abrindo o seu negócio. Fadado a fechar. Aquele que não conhece tecnologia ou não tem condições de contratar alguém de tecnologia. Fadado a fechar. Dados do Sebrae. Isso me espantou muito. 50% de todas as empresas fecham. Como é importante você gerir o seu negócio, você ter gestão completa do seu negócio, né? Outro dado do Sebrae importante é não conseguir apoio financeiro dos bancos, né? Isso, com gestão, você já conseguiria olhar antes de empreender, né? Você não consegue recurso financeiro, você tem uma gestão financeira competente do seu negócio. Você não tem... Burocracia também é um dos pontos principais que o Sebrae mostra, a burocracia no Brasil. Mas nós já sabemos, quem não passou por burocracia aqui, que foi a algum lugar e você esperou tanto tempo para receber uma resposta, principalmente em órgão público, né? Que é complicado. Nós sabemos disso, mas com gestão, com pesquisa de mercado, você consegue olhar isso e definir o seu mercado e definir como as estratégias que você vai tomar para você passar por isso, né? Então, gerir o seu negócio, empresas que não conhecem os seus números estão fadados à insolvência. Então, falando um pouquinho do mercado, mas agora eu vou trazer o nosso mercado. O nosso mercado, ele gira em torno de 25 bilhões de reais por ano. 25 bilhões de reais por ano. Em torno de 2,2 bilhões de exames ano. O diagnóstico do Brasil, os números do diagnóstico do Brasil se dão na casa de 2,2 bilhões de exames. Aqui quem vai para o laboratório
Tem alguém que vai todos os anos fazer o seu check-up no laboratório? Vai ao médico, vai no laboratório? Então são esses exames. Ureia, creatinina, sódio, potássio. Então, são 2,2 bilhões de exames. Olhando isso, lá atrás, eu vou contar um pouquinho da história. Nós estávamos lá em Marília, na universidade, na FAMEMA, na Faculdade de Medicina de Marília, uma universidade pública, e nós tínhamos uma empresa que lidava com HLA, com transplante, né? Minha formação, minha pós-graduação foi toda em imunologia de transplantes, em imunologia. Então, a gente tinha lá um centro de transplantes, de HLA, lá em Marília, cuidava de todos os transplantes de órgãos sólidos e não sólidos. E a gente empreendeu e montamos um centro de HLA ali. Era para ser pequeno, um centro pequeno, isso antes do DB, antes dessas empresas. Nós montamos esse centro para atender, esse centro era para ser dentro da universidade, a universidade não tinha dinheiro para montar, nós bancamos isso, eu e meu sócio, que era meu chefe na faculdade, montamos esse centro. A gente foi a primeira vez que eu empreendi na minha vida. E aí eu fui buscar subsídios para a minha formação, para tocar esse negócio. Nesse negócio, nós crescemos muito. Em Marília, uma cidade pequena, nos tornamos praticamente o maior do Brasil. Nós fomos os primeiros, se não os primeiros, né? Ali, junto com Curitiba, os primeiros a realizar alta complexidade alta complexidade no exame de HLA, né? Alta resolução para o transplante de medula óssea. Então, começamos a receber amostras do Brasil inteiro. De um laboratório que não tinha pretensão nenhuma, de um centro de transplante que não tinha pretensão nenhuma, nos tornamos o maior do Brasil na realização de exame. Todo mundo mandava para a gente para tirar dúvida. Então, nos tornamos um dos maiores. Isso nos trouxe alguns holofotes e também grana. Porque, mesmo trabalhando 100% para o SUS, FAE, que é alta complexidade, isso nos trouxe dinheiro. E com a tecnologia, que eu gostava de buscar, né, sequenciamento de DNA e tudo mais, me chamaram na Santa Casa para tomar conta do laboratório. Um laboratório deficitário, dava prejuízo e tudo mais. E eu fui para a Santa Casa para ajudar. Não é público, né? É filantrópico, mas ali o atendimento da Santa Casa prioritariamente é para pobre. Então eu queria que aquilo fosse para frente. Então eu fui cuidar daquele laboratório, das diretrizes desse laboratório. Esse laboratório de deficitário se tornou superavitário em 6 meses. Nós transformamos isso. E uma diferença entre... Agora eu vou contextualizar. Existem 2 tipos de laboratórios no mundo. O de referência, no mundo inteiro a gente chama laboratório de referência, aqui a gente chama laboratório de apoio, e o laboratório de porta, que é esse que coleta de vocês, né? Que o Dr. Jefferson Bozelli tem aqui também, um laboratório que é cliente nosso também aqui. Então, você coleta. Então, o nosso é um laboratório de apoio. Nós trabalhamos com os outros laboratórios. São aqueles exames que não compensam o laboratório fazer. São exames de alta tecnologia, né, de alta complexidade, que não que o laboratório não tenha condição de fazer, mas são máquinas de 10, 12, 15 milhões de reais. Para você comprar uma máquina dessa para realizar 10, 15 exames por mês, você não vai comprar isso, não vai se pagar nunca. Então, a gente compra várias máquinas dessa e coleta no Brasil inteiro. Nós coletamos no Brasil inteiro essas amostras. Bom, na Santa Casa, só para contextualizar o que eu vou falar agora. Na Santa Casa, nós mandávamos para o laboratório de apoio, que hoje é nosso concorrente, né? E esse laboratório ele entrou numa licitação e ganhou a licitação, onde 20% do faturamento do laboratório da Santa Casa era desse plano, que era do funcionalismo público do Estado de São Paulo. Eu tive uma conversa com um dos diretores desse centro e falando, olha, isso aqui é um laboratório que a gente utiliza o dinheiro para pobre, deixa isso aqui. E ele me disse que não ia voltar atrás, ele ia predar e predou. E aí surgiu essa ideia do DB, desse centro diagnóstico, que hoje é o maior do Brasil, um dos maiores do mundo, se não o maior do mundo, em apoio. Trouxemos, conversando com meus sócios, trouxemos um cara de negócio, que nos apresentou como funcionava, é o grande expert do negócio, que é um sócio que a gente tem, e a gente foi
bolar o negócio, estruturar o negócio, com pessoas, com gente e com o cérebro, com inovação. Mas, falando em inovação, eu na minha época, lá na faculdade, dando aula ou alguma coisa, eu pensava em inovação, eu pensava num foguete de 1000 metros, uma coisa que nunca tinham inventado na vida, e que inovação era isso, é uma coisa nova, que que você nunca viu. E depois eu fui aprender que inovação pode ser um foguete da tua altura, que pode te levar na mesma distância, se não mais longe. Né? Então, nós pensamos em 3 pilares inovadores, não para vocês aqui, mas para a gente, no nosso negócio, era totalmente inovador. 3 pilares. São as premissas do nosso laboratório, quase dogmas. Né? A não concorrência ao cliente. A não concorrência. Segundo pilar, uma logística própria. Logística não é inovação, mas própria é. Para o nosso negócio era uma inovação. Ninguém tinha. As pessoas que... Por quê? Porque o laboratório de apoio ele tem que coletar no Brasil inteiro. E tem que trazer essa amostra para onde tem o centro processador e realizar o exame e enviar o resultado. Então, vamos ter uma logística própria. Por quê? Porque o meu concorrente ele tem uma logística terceirizada. Uma logística que anda com jornal, com uma coisa, e anda com a tua biópsia, com o teu sangue, com o teu líquor. Né? Então, vamos ter um controle geral. Entendo dados que 80% dos erros são pré-analíticos, pré-coleta, na coleta do exame, né? No transporte do exame, não na realização do exame em si. Então, vamos cuidar da nossa amostra. E outro pilar, né? Nós estarmos no negócio. A gente falar com o cliente, a gente atender o telefone. Eu não tenho um telefone para o pessoal e um telefone para o trabalho. É o meu telefone. Então, eu atendo o telefone. Atendo meia-noite, 1h da manhã. Eu brinco com o cliente e falo assim, eu acordo às 4h da manhã, eu posso te responder às 4. Mas, então, a gente colocou esses 3 pilares que, para a gente, era inovador. Inovador. Para todo mundo aqui vai falar, mas isso não é inovação, mas no nosso negócio é inovador. Isso era muito inovador. Né? Voltando a falar um pouquinho do nosso negócio laboratório. Olhando, depois de montar o laboratório, depois montado, ter as diretrizes, os pilares e tudo processado, tudo certinho, vamos para o laboratório. Montamos o laboratório. Depois de um tempo, conseguimos clientes e mais clientes e mais clientes, porque isso foi muito chamativo, principalmente você não fazer concorrência ao cliente. Tivemos, olhando os dados, né, vamos olhar os dados, e observamos, por um trabalho e por observação própria, e trabalho do Façanha, de um cara que é engenheiro, professor da faculdade do Rio Grande do Sul, a Faculdade Federal do Rio Grande do Sul, onde a mulher dele tinha um laboratório, ele foi para a gestão de laboratório, escreveu um livro, fez uma pesquisa pelo Brasil todo, usando um N enorme de laboratórios, e descreveu o seguinte: 35% dos laboratórios no Brasil atingem um ponto de equilíbrio depois do dia 30. Vocês sabem o que é o ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio é aquilo que você vai faturando até você pagar as contas. Quando você igualar o recebimento com as contas, isso é o ponto de equilíbrio. Daqui para frente é o lucro. Então, se atingiu o ponto de equilíbrio depois do dia 30, ele tem prejuízo. Né? Ele está fadado à insolvência. 35% dos laboratórios. E a gente olhou o motivo. Qual o motivo? O motivo é gestão. Eles não têm gestão financeira, gestão alguma, mas principalmente gestão financeira. Qual é o cálculo que eles faziam, por exemplo, da ficha deles, né, da gestão? Eu compro um kit de creatinina que dá para fazer 1000 testes, custa R$1.000, então me sai R$1 por teste. Você tem custo direto e indireto. Na verdade, o custo do exame saía 4, não saía 1. Então ele vendia 2, levava um prejuízo de 2 e achava que estava ganhando 1. Está fadado à insolvência. Olhando isso, o que a gente fez? Criamos um centro dentro da nossa empresa para fazer gestão para o cliente. Vamos levar a gestão para o cliente. Nós temos os economistas lá, nós temos várias pessoas ali que vão até o cliente, fazem todo o cálculo de custo e montam estratégias para maiores ganhos para o cliente.
Mas a gente observou o seguinte: nós mandamos o nosso pessoal no cliente. E nós temos todos os números do cliente, porque ele tem que abrir tudo, inclusive as dívidas pessoais e tudo mais. Isso não era legal, não era bom, nem para o cliente, nem para a gente. Então, nós tiramos essa equipe e contratamos uma outra equipe chamada Hortus, que é uma das maiores consultorias de negócio do Brasil na área de saúde. Cada consultoria sai para a gente por R$ 82 mil. Nós entregamos para o cliente gratuitamente. Não é gratuitamente, porque a gente mostra para ele que ele tem negócio para buscar e ele buscando esse negócio, ele vai mandar mais para a gente vai ganhar mais também. E outra, ele não vai fechar. Ele não vai fechar. Não fechando, porque cada pedaço, a gente só lida com esse cliente. Nós não tiramos a amostra de vocês. Nós só buscamos no laboratório. O nosso cliente é o laboratório, especificamente o laboratório. Cada laboratório que morre é um pedaço nosso que vai embora. Então, a gente olhou lá na frente. Mais uma inovação. Ninguém levava nada para o cliente. As pessoas, os laboratórios só queriam extrair. Nós levamos. Crescemos mais. Muito mais. Outra inovação. Enquanto todo o mercado olhava custo, vamos centralizar em um lugar no Brasil para realizar todas as amostras. Isso é terrível para o laboratório de apoio. Por quê? Porque às vezes você vai pegar uma amostra do Acre, olha a distância para realizar aqui em Sorocaba ou Curitiba ou algum lugar. A nossa matriz fica em Curitiba, mas nós temos uma unidade grande aqui de 12 mil metros quadrados. Vocês têm que conhecê-la. 12 mil metros quadrados aqui entre as duas unidades, mais a anatomia patológica. E aí, olhando isso, falo assim, poxa, por que a gente não descentraliza? Vamos na contramão? Por que as outras empresas olham o custo? Porque é o seguinte, quando você descentraliza, você tem as máquinas, né, que realizam os exames. E nessas máquinas você tem que passar controle e calibrador. Hoje nós gastamos em torno de R$ 4 milhões por mês só de controlinho e calibrador que você passa na máquina. 4 milhões em todo o processo. Né? Então, eles não queriam ter essa duplicação de custo. Mas eles não olham que a gente parou de ter custo de logística, de trazer a amostra lá de cima para cá, ou de lá de baixo para cá, a gente parou de ter isso. E nós tivemos um ganho, nós miramos jogamos a rede para pegar 10 peixes e pegamos 1 milhão de peixes. Quando a gente descentralizou, a gente chegou mais perto do cliente. E quando veio a pandemia, os laboratórios pararam de fazer exame, fechou tudo. E a grande maioria dessas máquinas são comodatos, são aluguéis. Eles tiveram que devolver essa máquina, porque eles estavam pagando aluguel, eles não tinham mais máquina. E aí, esse cliente começou a mandar não só a alta complexidade, mas ele começou a mandar a baixa complexidade e a média complexidade também para a gente, porque ele não tinha mais máquina, até ele retornar a máquina. E quando ele percebeu que começou a sobrar muito mais dinheiro na conta dele, no bolso dele, mandando tudo do que fazendo ali, e a gente entregava, se não no mesmo tempo dele realizar em casa, ou se não mais rápido, ele percebeu isso, ele não mais contratou máquinas. Ele está fazendo outras coisas. Porque quando você sai da faculdade, tanto patologista clínico, como farmacêutico, como biomédico, quando ele sai da faculdade, ele aprendeu a fazer exame, não buscar exame. Ele senta, monta o laboratório, senta e espera chegar o exame. Né? É aquela coisa, o médico joga o pedido e o cara joga o resultado para lá. Não tem uma interação para você buscar novas oportunidades. E ele mandando 100% do volume dele, ele teve mais tempo de fazer o marketing, o relacionamento, a gestão do seu negócio. E esses negócios começaram a crescer. E a gente passou a fazer 21 milhões de exames por mês. Só para vocês terem uma ideia, naquele dado inicial, o Brasil inteiro, entre alta complexidade, média, baixa, entre laboratório de porte e apoio, nós fazemos 2,2 bilhões de exames ano. O DB faz 245 milhões de exames ano. Então, isso quer dizer o seguinte, a cada 10 exames, mais de um exame é feito no meu laboratório. Do Brasil todo. Do Brasil todo.
E nós nos tornamos, assim, um dos maiores laboratórios do Brasil. Com essa gestão, gerindo muito bem, introduzindo tecnologia, mas isso não descarta também tecnologias totalmente inovadoras, né? Nós estamos na frente porque a gente é o primeiro laboratório a criar uma inteligência artificial para anatomopatologia, para biópsia. A gente está alimentando, a gente tem uma parceria com a Google e a gente está alimentando os dados. Nós temos mais de 60 médicos, entre patologistas, anatomopatologistas, endocrinologistas, geneticistas e algumas coisas. E esses anatomopatologistas, eles alimentam, é um adenocarcinoma gástrico com células de Syneti, alguma coisa assim. Ele vai alimentando e a máquina vai aprendendo, porque é tudo digital hoje. Hoje você não usa o microscópio, é só para captar a imagem. O médico não lê mais no microscópio, ele já lê no computador, com imagem tão boa quanto o microscópio, se não melhor, né? Com essa digitalização. A gente foi buscar na China essa digitalização. Por quê? Porque essa inovação nós já tínhamos de algumas grandes empresas, mas que faziam uma concentração de exame, uma quantidade de exame muito pequena. E no nosso laboratório não dava. A gente faz, só de biópsia, a gente faz mais de 350 mil por mês. Biópsia. Então a gente foi buscando. Então também a gente está nas inovações, né, nessas coisas novas também. Apesar de eu ser out profile em tudo, eu não tenho nem rede social, mas a gente vai buscar também. E aí a gente se tornou isso aqui. Pode passar para mim, por favor? Nós nos tornamos isso. Começando do zero, a primeira amostra entrou em 2011. Eu estou tudo isso aqui, ó. E enquanto ele passa, eu vou antes um pouquinho, só para vocês terem uma ideia como os desafios são grandes no nosso setor. O primeiro laboratório clínico montado no Brasil data de 1808, veio de Portugal para cá, 1808. Mas, efetivamente, em 1945, começaram os laboratórios de patologia clínica. Esses laboratórios, na minha cidade, por exemplo, o rico era o dono do laboratório, não era o prefeito, não era o juiz, era o dono do laboratório. Por quê? Nós tínhamos no nosso negócio, até 1988, uma alta demanda e uma baixa produtividade. Se você tem um apartamento com 10 mil querendo ele, você coloca o preço que você quer, né? Então, se cobrava o preço que queria. Então, não precisava ter gestão, a gente não tinha gestão, a gente não tinha nada e ganhávamos dinheiro. Depois de 1988, alguém sabe o que aconteceu em 1988? Constituição, SUS, direito de todos, saúde. Se tabelou toda a saúde no Brasil. Os laboratórios não tinham essa capacidade de gestão para se tabelar. Hoje, um hemograma que você cobrava R$100, você vai cobrar 2, que é isso que a gente vai te pagar. 80% dos laboratórios foram à insolvência, fecharam, né? Não tinham gestão. Alguns voltaram e sobreviveram porque tinham gestão. Depois de mais uns 5, 6 anos, saúde suplementar, mais tabelamento. Hoje, para entrar um paciente particular, para pagar para você particular, é raríssimo. Ou ele entra pelo SUS ou ele entra no plano de saúde. Então, hoje sobrevive quem tem uma boa gestão. Quem tem gestão no seu laboratório sobrevive. E quem tem gestão vai se manter vivo e vai se manter bem, porque é um bom negócio. E nós nos tornamos isso. Existem 2 mundos diferentes. Dos que esperam o futuro e dos que fazem acontecer. Os que se dizem tecnológicos e os que respiram inovação. Os que vivem no passado e os que evoluem todos os dias. Tem os que são próximos e os que são precisos. Bem, a gente sabe exatamente a qual mundo pertencemos. Evoluir não é uma meta, é um compromisso. E com esse pensamento, construímos o futuro dos diagnósticos. Mais de uma década de confiança e excelência, acreditando que evoluir não é só acompanhar as inovações laboratoriais. É também enxergar novas possibilidades para ir cada vez mais longe. É expandir nossas áreas técnicas. É descentralizar nossas unidades para estarmos cada vez mais próximos dos laboratórios e com entregas de resultados ainda mais rápidas.
Como o DB Patologia, que conta com médicos patologistas para oferecer assessoria personalizada na área. O DB Molecular, que oferece um portfólio completo de exames de biologia molecular genômica, citogenética e alta complexidade que são referências no mercado. O DB Toxicológico, que permite resultados de exames em toxicologia ocupacional e larga janela de detecção. Quem evolui o modo de pensar também expande possibilidades. E sabe a melhor parte? Tudo isso com o menor prazo de entrega dos resultados. Isso só é possível com a nossa premiada logística, uma frota adaptada exclusivamente para o transporte de amostras biológicas. E tudo isso acontece porque a gente evolui junto, com um atendimento diferenciado, mais próximo e personalizado de acordo com a necessidade de cada pessoa. E sabe o que nos faz melhores? Somos inquietos e estamos prontos para oferecer sempre mais, respeitando todos os requisitos estabelecidos pelas normas mais exigentes, oferecendo máxima qualidade em todas as etapas do processo. E não dá para falar em evolução sem falar em tecnologia, né? Estamos alinhados com aquilo que há de mais novo, com integração total a todos os softwares do mercado, permitindo acesso aos dados de forma simples, rápida e segura. Escolhemos o lado da confiança, da agilidade e da evolução. E você? Quer fazer parte desse mundo também? DB Diagnósticos, movidos pela evolução.